Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu pretendo analisar por que nós chegamos nesse impasse que nós estamos agora. Por que existe tanta desconfiança em relação ao resultado das urnas e a lisura das eleições de um modo geral. Muitas pessoas falam a respeito das urnas. E eu digo, sim, meus amigos, as urnas são um problema. O fato de você digitar e ter que confiar que o que você digitou ali é o que a urna vai computar como sendo seu voto, sem ter nenhuma prova física, é um problema sério. O fato de você não poder, de alguma outra forma, contar os votos de uma outra forma, sem ser confiar no que a urna fez, é um problema. E é uma coisa ilegal, porque a nossa legislação prevê a possibilidade de você fazer uma recontagem de votos. E com essas urnas é totalmente impossível. Isso é um problema? Isto é um problema. Mas, meus amigos, isso nem de longe é o nosso principal problema. O nosso principal problema é algo que eu vejo que a maioria das pessoas não presta atenção. Para quem não me conhece, eu sou advogado. Tá? Embora eu não ganhe a minha vida como advogado, mas eu tenho carteira da OAB e tenho licença para advogar. Mas o fato é que, como eu disse para vocês, né, eu não ganho minha vida como advogado. Então, a advocacia para mim meio que como um bico. E, no entanto, pessoas que vivem da advocacia por muito tempo e que têm assim, muito mais quilometragem, por assim dizer, na advocacia do que eu, simplesmente não falam no assunto, ou não percebem, ou não acham importante. O grande problema da nossa eleição, meus amigos, longe de ser a urna, é a concentração de poderes do TSE. E eu não estou falando nem dos poderes que os ministros usurparam, porque eles foram além do que está na nossa Constituição, que já é uma coisa absurda. A nossa Constituição permite que o TSE, veja, eu não estou falando da Justiça Eleitoral, estou falando do TSE. O que o TSE faz de acordo com a nossa Constituição? Ele registra partidos, registra candidaturas, ele cria normas para as eleições, ele organiza as eleições, ele define o modelo de urna a ser usado, ele faz a programação dessas urnas, ele conta os votos e, se qualquer uma dessas etapas for questionada, qualquer legalidade e ilegalidade supostamente presente em qualquer dessas etapas, se for questionado, vai ser julgado por quem? Pelo próprio TSE. Ou seja, ele vai julgar aquilo que ele mesmo fez. E isso, meus amigos, como eu disse, isso não é uma usurpação do poder, não. Isso está na nossa Constituição. Isso foi um erro técnico gigantesco que os constituintes fizeram ao redigir a nossa Constituição. O que precisa ser feito? O que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos. A gente pode, com esse movimento que está acontecendo no Brasil, eventualmente corrigir esse erro dessa eleição. Mas se a gente não atacar a raiz do problema, a próxima eleição vai ter o mesmo erro. E a gente vai lidar com esse mesmo tipo de problema na próxima eleição, e na outra, e na outra, e na outra. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema, meus amigos, é você usar um dos pilares fundamentais do regime democrático, que é o quê? Separação de poderes. Sem separação de poderes, meu amigo, nada vai funcionar. Sempre você vai estar sob suspeita, por quê? Porque você tem alguém com todos os poderes na mão. Ele faz tudo. E se você recorrer, tem que recorrer à própria pessoa que fez. Não podemos admitir isso. Então veja, o TSE é poder judiciário. Tá? Poder judiciário faz o quê? Julga. Se ele julga, ele não pode fazer mais nada. Porque se ele fizer alguma outra coisa, ele vai estar julgando a si mesmo e, portanto, ele vai ser suspeito no julgamento dele. Então a primeira coisa é a seguinte, o TSE julga. Ponto, não faz mais nada. Quem que cria a regra para a eleição? Congresso Nacional. E mais ninguém. Vai dizer, mas o que o juiz determinou, senão o juiz não determina nada. O juiz
só vai agir se for provocado. Se alguém chegar lá, olha, fez uma coisa errada aqui, aí ele vai decidir alguma coisa. Se ninguém for lá dizer, ó, se o doutor juiz aconteceu uma coisa errada aqui, ele não vai fazer nada. Então quem tem que fazer a norma para a eleição é o Congresso Nacional. Quem tem que decidir o modelo de urna a ser comprado, ou antes, as normas técnicas que a urna tem que obrigatoriamente cumprir para poder ser aceita na eleição, tem que ser um acordo entre o Poder Executivo e o Legislativo. Tem que ser os dois têm que sentar para conversar para chegar a uma conclusão a respeito disso. Uma vez decidido isso, quem vai fazer a compra é o Poder Executivo, no caso o Presidente da República. Aí falta agora um buraco negro. Quem vai fazer a contagem de votos e programar as urnas? Nós não temos um órgão, assim, principalmente com essa função. Na minha visão, o órgão que tem uma função mais próxima disso é o Ministério Público. Então, o Ministério Público deve promover a programação da urna e a contagem dos votos e também o registro de partidos e candidaturas. Por quê? Porque se alguém achar que tem alguma coisa errada, ou com o registro de candidatura, aceitação ou não aceitação de uma candidatura, uma urna em especial cuja contagem de votos pareceu suspeita e acha que está errado, então quem se sentiu prejudicado com isso, vai lá e contesta. Se o Ministério Público disser não, está tudo certo, aí sim aciona a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral vai se limitar a dizer assiste razão ao Ministério Público ou assiste razão a quem se sentiu prejudicado. E ponto. Quer dizer, meus amigos, isso é infinitamente mais importante do que trocar o modelo da urna. Isso é infinitamente mais importante. Essa concentração de poderes na mão do TSE é um troço absurdo. Qualquer coisa que aconteça, mesmo com voto em cédula de papel, se você tiver essa concentração de poderes, qualquer coisa vai estar sob suspeita. Fundamental ter essa separação de poderes. Depois que a gente tiver a separação de poderes, aí a gente pode discutir a urna. No Congresso, fora do Congresso, alguém pode dar uma sugestão. Eu, por acaso, tenho a minha sugestão, mas eu acho que nem cabe discutir a sugestão que eu tenho, ou qualquer outra sugestão que qualquer outra pessoa tenha, enquanto você tiver esse sistema com essa concentração absurda de poderes na mão do TSE. Então, meus amigos, olha só, primeiro nós temos que resolver um problema imediato, que é o resultado desse processo eleitoral que está absolutamente sob suspeita. Mas uma vez resolvido isso, a gente tem que dar uma solução definitiva para esse problema. E dar uma solução definitiva para esse problema passa necessariamente por retirar essa concentração de poderes da mão do TSE. E veja, não basta tirar da mão do TSE e dar para colocar tudo num outro órgão qualquer com os mesmos poderes ali. Não, esses poderes têm que ser distribuídos. Uma parte para uma parte para outra, uma parte para outra. Quer dizer, é o princípio da democracia, separação de poderes. Uma parte tem um poder, outra parte tem outro poder, outra parte, o poder tem que estar dividido. Por quê? Porque com o poder dividido, cada um que detém um pedaço do poder fiscaliza o outro que tem outro pedaço. Se isso não for feito, meus amigos, nada vai funcionar, nem voto com cédula de papel. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Assim, primeiro, nós temos um problema imediato para resolver. Uma vez resolvido esse problema imediato, a gente tem que dar uma solução definitiva para o nosso processo eleitoral. Ele não pode continuar assim, com essa concentração de poderes na mão do TSE. Isso precisa ser mudado. E assim, isso tem que ser uma das maiores prioridades para a gente fazer depois que a gente conseguir resolver esse problema. Tá? Bom, era essa a contribuição que eu queria dar e o vídeo de hoje termina aqui. Até a próxima.